A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, ministrando a palavra de Deus. E tempo e fora de tempo, temos que avisar os moradores da terra sobre a volta de Jesus. É a missão da igreja. A missão da igreja não é só louvar, não é só ornamentar templo. Não. A maior missão da igreja é ir pregar evangelho. É ordem. A ordem de Deus é ide por todo mundo e pregar evangelho. Divulgar o reino. Anunciar que haverá uma grande destruição. Esse planeta vai ser destruído, os moradores vão ser destruídos, a terra está amaldiçoada por causa do pecado. O pecado, ele trouxe sérias consequências para a família, para o meio ambiente, e o planeta Terra está sentindo o peso desta maldição. A desobediência do homem trouxe maldição para a vida dos seres humanos. Hoje eu e você somos pecadores, morremos fisicamente, ficamos doentes e um dia vamos descer à sepultura. Esse corpo que é barro irá retornar, tornar-se-á um monte de lixo mortais, restos mortais. Eu e você seremos futuramente restos mortais. Mas o Espírito, ele volta para Deus para ser julgado no último dia, chamado dia da ira do Senhor. E a volta de Jesus é para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a minha conversa é voltar ao primeiro amor. Eu tenho conversado com Deus para me dar aquele apetite de ler a Bíblia, né? Você já perdeu o apetite de ler a Bíblia, a vontade? Né? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Ficou um crente velho, crente um tempo de casa. Será que crente tem tempo de casa? Não tem tempo de casa. Deus quer saber se você ainda está no primeiro amor. E eu tenho pedido a Deus, eu tenho conversado com Deus para voltar à prática do primeiro amor. Aquele crente que orava, aquele crente que lê a Bíblia, o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o mesmo vigor. Então nós precisamos fazer um reparo, colocar nossa casa em ordem. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? Falando na tua vida, você tem falado com Deus? Quantas vezes você fala com Deus? Quantas vezes você se separa para estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus? O corre da vida, na verdade, as coisas materiais sufocando a espiritual. Jesus falou que em primeiro lugar é o reino de Deus. As demais coisas Ele nos dá. Sabia? Quando você prioriza o reino de Deus em primeiro lugar, o emprego vem, a casa vem, a saúde, um lar abençoado. Mas Deus tem que ser a primazia, o primeiro lugar. Você não pode abrir mão do reino de Deus. Deus te chamou para pregar o evangelho. Deus não chamou dizendo assim, vou te chamar e vou te deixar rico, milionário. Você vai morar no palacete, você vai ter aquele carro importado. Não. As demais coisas serão acrescentadas para a nossa vida. Tudo que é a nossa necessidade, Deus conhece. Ele manda nós não nos preocupar com o que vamos comer,
que vamos beber, que vamos vestir. Ele falou, o que é a vida de vocês? Não é nada, passa. Então você precisa ter essa consciência. O que você conquista aqui embaixo é de baixo, não leva a nada. Deus é tão sábio, tão inteligente, que nos fez vir nu, sem nada. Você não trouxe nada para essa vida. E para a eternidade, você não vai levar nada. Tudo que nós temos, essa roupa, essa casa, é o cuidado de Deus para a nossa vida. O seu carro, o seu emprego, a sua conta bancária, tudo é o cuidado de Deus. Só que fica aqui. E a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que tem no mundo? Concupiscência da carne, desejo da carne. O que é desejo da carne? É comida, é bebida, é prostituição, vontade sexual, é adultério, vontade da carne, é bebedice. Tudo isso é vontade da carne. Tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, desejo da carne. Concupiscência dos olhos é desejo, vontade de querer tudo ao mesmo tempo. É a ganância. O homem fica soberbo, egoísta. Os homens cobiçam com os olhos. Desejo desenfreado. E a soberba da vida. Quando o homem conquista, ele fica soberbo, altivez de espírito, tudo fica. Isso é do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou seja, tem a vida eterna. Mas o meu assunto hoje é falar sobre uma mulher que andava curvada. O que é curvada? É uma pessoa que não anda reta. Ela andava olhando para baixo, curvada. Certamente aquela mulher frequentou alguns médicos, fez alguns exames, bateria de exame, fez um check-up e não descobriu o problema daquela mulher. Aquela mulher era judeia e ela estava numa reunião, olha só, aquela mulher estava numa reunião ouvindo a Torá, a lei e os profetas. E nessa congregação tinha o dirigente, o pastor estava presente. Só que nessa reunião, Jesus também estava presente com os seus discípulos. Aqui em São Lucas, no capítulo 13, versículo 10. São Lucas, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, ou seja, uma congregação judaica. E eis que estava ali uma mulher, olha só, que tinha um espírito. A mulher tinha um espírito. Ela estava possuída. Tá? Ela estava possuída por um espírito de enfermidade. O que é enfermidade? É doença. Existe a doença do corpo físico e existe espírito de enfermidade. Tá? Então aquela mulher, o curvamento daquela mulher olhando para baixo, não era uma doença da carne, do corpo, era um espírito, era um demônio. Anjos decaídos, anjos caídos, que é chamado de demônios. Havia 18 anos, olha só, aquela mulher andava curvada, 18 anos. Esse espírito estava incorporado nesta mulher e fazia com que ela andasse curvada, tipo corcunda. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, ou seja, ficar reta. Olha só. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E o que ela fez? Ela começou a glorificar
a Deus, porque ela ficou livre daquele mal. No versículo 14, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, ou o pastor, ou o dirigente, olha que indignado, ficou com raiva, ficou revoltado, chateado, indignado, porque Jesus estava curando no sábado. Disse para a multidão, ou disse para as pessoas que estavam ali reunidas na nave da sinagoga, da congregação, 6 dias tem em que é preciso trabalhar. Olha só. Nesse, pois, venham para ser curado, e não no dia do sábado. O dirigente, orientando os frequentadores da congregação, que ele era o responsável, ele era o dirigente, respondeu-lhes, porém, Jesus e disse: hipócrita. Jesus está chamando aquele dirigente de hipócrita. Hipócrita. O seu boi ou jumento, hipócrita, olha só, hipócrita, no dia de sábado, não soltam da manjedoura cada um de vós, está falando, incluindo ele, cada um de vós, como diz, hipócrita, no dia de sábado você não solta o teu jumento e o teu boi, olha só. E não leva a beber água? E no sábado não podia soltar o boi nem o jumento para beber água. No sábado ninguém fazia nada, não cozinhava. No sábado era somente um dia consagrado, um dia dedicado ao estudo da palavra. Isso, no sábado. E Jesus quebrou o protocolo. Primeira coisa que Jesus falou: você é hipócrita. Você prega e não vive o que prega. Você solta o boi, você solta o jumento e leva eles para beber água. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão na carne. Ela é filha de Abraão na carne. Ela é judia. Abraão, filho de Abraão na carne. Então, filha de Abraão, ao qual há 18 anos o diabo mantinha preso. Olha só, quem mantém as pessoas presas numa enfermidade incurável. Muitas das vezes a pessoa faz tratamento, né? E não consegue detectar que tipo de problema ela está passando. É um espírito de enfermidade. Então aquela mulher, ela era uma escrava. O diabo estava aprisionando ela há 18 anos, fazendo ela andar curvada. Olha aqui. E dizendo ele isto, todos os seus inimigos, adversários, aqui está falando, sabe quem é esse adversário? É o sistema religioso, é os escribas, fariseus, os doutores que estavam na congregação, na sinagoga, assistindo ali, participando daquele culto de adoração. E seus adversários, ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. A maior guerra espiritual hoje é o sistema religioso, a inveja. Jesus veio quebrar protocolo. Deus não está vinculado ao pensamento do homem. Jesus veio quebrar protocolo, veio mostrar a verdade. Jesus veio tirar a hipocrisia. Jesus veio tirar as máscaras. Quando Jesus entrou em Jerusalém e pregava para o sistema religioso, Jesus estava tirando a máscara chamada hipocrisia. Dava ordem para o povo e eles mesmos não cumpriam. Eles faziam as suas leis, as suas regras, tinham as suas tradições, e eles colocavam aquilo ali, aquele jugo pesado, no povo. Mas o que eu quero aqui, eu quero falar aqui um pouquinho sobre alguns tipos de sofrimento
nas pessoas. Por que as pessoas hoje estão sofrendo? Por que hoje algumas doenças, o pastor, o obreiro, ele não consegue identificar? Jesus identificou que o problema daquela mulher não era para o homem resolver, o problema dela era espiritual. Era um demônio, espírito de enfermidade. E Jesus revelou quanto tempo aquele espírito de enfermidade estava na vida daquela mulher. Há 18 anos. 18 anos aquela mulher era uma prisioneira. Já imaginou aquela mulher para dormir? Já imaginou aquela mulher andando na rua? O bullying, o chacote, hein? Aquela mulher andando curvada. A Bíblia não fala a idade dessa mulher. Só revela que ela estava nesse estado há 18 anos, presa. Será que a enfermidade é uma prisão? Existe a ciência que Deus deu o talento natural para os médicos, e eles descobrem algumas vacinas, alguns medicamentos que para cuidar do nosso corpo físico. Você sabia que às vezes tem pessoas no manicômio com espírito de loucura, pensa que a deficiência mental é espírito de enfermidade, é uma escravidão? É uma escravidão. A pessoa lá, soro positivo, HIV, é um espírito de enfermidade, é uma prisão. A pessoa toma ali coquetel, toma remédio pro resto da vida e morre. É espírito de enfermidade. São demônios que recebem ordem do diabo para matar, roubar e destruir. Imagine a dor daquela mulher. Imagina a tristeza. Imagina aquela mulher querendo se olhar no espelho. Imagine, se coloca no lugar dessa mulher, uma compaixão. Vamos conjecturar aqui, se coloca no lugar dessa mulher. Aquela mulher estava dentro de um culto, dentro da congregação. As pessoas estavam pregando. Pegava o livro da lei, pegava o livro dos profetas, lia, dava uma palavra, fazia um comentário. E aquela mulher, a Bíblia não diz quantas vezes ela frequentava, mas, pelo entender, aquela mulher sempre frequentava aquela sinagoga e nunca tinha sido liberta, não é curada, liberta. Porque o templo, a congregação, é para trazer cura e para trazer libertação. Já imaginou, você vai numa igreja, uma pessoa entra com câncer e não é curada? Uma pessoa entra oprimida, pessoa que sofre de pesadelo, ouve vozes, pessoas que têm uma vida perturbada, vai na igreja e não acontece nada. Está faltando dom, está faltando entrega, compromisso. Hoje só se fala em dinheiro, oferta. Deus não está querendo fazer barganha com você. Se você dá R$1.000 para você ser curado, não. Ali Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela: mulher, você está livre deste mal. Jesus colocou a mão nela e o espírito de enfermidade saiu da vida daquela mulher. E sabe o que aconteceu? Ela começou a dar glória a Deus. Olha aqui no versículo de número 13. Aqui, impôs as mãos sobre ela, ou seja, Jesus colocou a mão sobre ela e logo se endireitou, ou seja, ela ficou reta, ereta. E glorificava a Deus. Olha que bênção. Já imaginou uma pessoa na cadeira de roda? Prisioneira? Hein? Pessoa cadeirante? Uma pessoa que está ali no estado vegetativo, numa cama? Tetraplégico, paraplégico?
uma pessoa que sofreu um derrame, paralisou o seu corpo todo, a sua coordenação motora está ali, ó, sem movimento nenhum, espírito de enfermidade. Aquela mulher, quando saiu daquela prisão, a primeira coisa que manifestou nela foi glorificar a Deus. Não foi o povo que glorificou a Deus, não. Ela começou a glorificar a Deus. Falar com Deus é isso. Pastor, você precisa falar com Deus. O ministério precisa falar com Deus. Conversa com Deus. Ora mais. Tem que orar. O povo não quer mais orar. O povo só quer fazer teologia. O povo quer buscar conhecimento, informação, mas está faltando o poder de Deus. Está faltando a unção do Espírito Santo. Está faltando os dons de Deus. Quer ver? Aqui, ó. Dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12. Olha só. Ó. Dons espirituais. Tem dom ministerial, tem dons espirituais. Olha os dons espirituais. Ó. Aqui, ó. Ó, porque, ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dado a palavra da sabedoria, dom. Palavra da sabedoria é um dom. Olha o outro dom, dom da ciência, palavra da ciência. Olha o outro dom, dom da fé prodigiosa. Dons espirituais. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Dom de curar. Dom, ferramenta. Às vezes você faz vigília e às vezes vira um culto, né? Não tem entrega, oração. Ninguém vem ali para orar, para Deus dar os dons do Espírito Santo. Batizar no Espírito Santo. Fica ali aquele culto como se fosse um culto público, né? Canta a mocidade, canta o coral, grupo de senhora, grupo de varão, né? Faz aquela encenação toda. Hoje o que mais a gente vê é barulho. Não acontece nada. Já imaginou? Um culto com 200 pessoas. O pregador está ministrando a palavra de Deus. Não vem uma alma para Jesus. Ninguém é curado. Hoje você não vê libertação. Hoje você não vê demônio caindo, demônio escondido dentro da igreja, tomando santa ceia, pessoas batizadas nas águas, tomando santa ceia e endemoniada. Endemoniada. Demoniada. Pessoas tomando santa ceia no pecado. Está faltando. Olha aqui o outro dom, ó. Dom de profecia. Dom de discernir os espíritos. Jesus, ele discerniu que aquela mulher estava com espírito de enfermidade. Jesus olhou para ela e discerniu. 18 anos. Discerniu que aquela mulher estava com espírito de enfermidade, estava 18 anos presa nas mãos do diabo. E Jesus libertou aquela mulher. Está faltando busca, entrega. Quanto tempo você não expulsa um demônio? Quanto tempo você não vê uma pessoa paralítica andar e andar, levantar e andar? Quanto tempo você não ouve um testemunho? Uma pessoa chegou aí, com câncer, com a lepra, e você colocou as mãos nela, orou por ela, e ela hoje está dando testemunho, dando glória a Deus. Hein? Ou só se fala de casa, né? Hoje a mãe, a oração dela para Deus dar, para ela passar no concurso público e ter um bom salário, mas hoje as mães não estão pedindo a Deus para salvar seus filhos. Está pedindo a Deus para dar um bom emprego, viagem. Está preocupado com coisas materiais. E a nossa oração é para que Deus venha salvar a nossa família, nossos filhos. Que adianta você orar a Deus
para Deus dar um bom emprego para o seu filho, uma boa casa, né? Uma situação financeira razoável, mas seu filho está fora do aprisco. Hein? Já imaginou? Você na igreja orando pelas pessoas, se preocupando com a família das pessoas, e a sua família sendo destruída, seu filho bebendo, fumando, hein? Enchendo a cara, não vai para a igreja, não tem prazer, não tem vontade. O que está faltando? Vamos conversar com Deus. Eu e você precisamos falar mais com Deus. Primeiro você tem que cuidar dos de dentro. Se você não cuida dos seus, da sua casa, você está sendo pior que o infiel. Está sendo pior. Primeiro você tem que cuidar da sua casa. Não adianta você cuidar da casa dos outros e não cuidar da sua. Cuida da sua filha. Ora por ela. Conversa com Deus. Para Deus trazer ela para a igreja. Trazer seu filho. Primeiro você busca a salvação para a sua família. Para essa família ser um espelho. Aqui essa mulher, certamente alguém questionava, como é que pode? Vai na congregação todo sábado, no meio de semana, não acontece nada, a mesma coisa. Mas chegou um dia que aquela mesma coisa não tornou a mesma coisa mais. Jesus discerniu quem estava na vida daquela mulher. Era um demônio, espírito de enfermidade. Aqui o outro dom, variedade de língua, dom de línguas, idioma, mistérios. Isso é dom. Dons espirituais, variedade de língua. Falando em mistério com Deus. Ao outro, dom de interpretar as línguas. Aqui, dom de maravilha. Dom de curas, profecia, dom de variedade de língua e tem um dom de maravilha. Já imaginou o dom de maravilha? Levantar o paralítico, para ele levantar e andar? Dom de maravilha, né? Dom de maravilha. Aqui, dom de maravilha. Outra operação de maravilha. Dom de maravilha. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Dom de maravilha. Então está faltando esses dons. São essas ferramentas que nós, como obreiro, eu como presbítero, você como um obreiro, precisa ter esses dons. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Olha aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo número 4. Olha só. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes pregando a palavra de Deus. Olha aqui. E descendo Filipe. Quem era Filipe? Filipe era um diácono. Filipe era diácono, mas era cheio do Espírito Santo. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, olha só, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia a pregação e via os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Ou seja, naquela reunião, naquela pregação, na cidade de Samaria, tinha muitas pessoas oprimidas, possessas. As pessoas ouviam e via. Hoje as pessoas só estão ouvindo, mas não estão vendo nada. Precisamos mudar. Onde está o erro? O erro está onde? Está em nós. Está em nós. As pessoas hoje estão com apego. Apego na casa, apego no dinheiro, na vaidade. Hoje é vaidade. Você chega na igreja, parece um desfile de moda. Cada um disputando quem está mais bonita, quem está mais vestida, o cabelo que está mais produzido. E a essência do evangelho. Tu vê aquela mulher, parece que está com estojo de batom,
nos lábios, aquele brinco, né? Hein? Agora botaram rena, aquela sobrancelha de rena, hein? As pessoas estão preocupadas com o estereótipo. Mas a vida com Deus, cadê? Está faltando vida com Deus. Está faltando dedicação na palavra. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aqui Filipe, na cidade de Samaria, o povo ouvia e via os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. As pessoas oprimidas eram libertas, clamando em alta voz. Olha o dom de maravilha aqui, ó. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha só. O que está faltando, hein? O que está faltando em nós? O que está faltando em nós é entrega. Será que Deus mudou? Não. Será que Deus ainda faz isso? Faz. Será que Deus expulsa demônios? Expulsa. Será que Deus levanta um paralítico? Levanta. Filipe, quem era Filipe? Era um diácono. E agora pregando, houve a perseguição na igreja. E ele chegou ali na cidade de Samaria, começou a pregar o evangelho. Ninguém conhecia a palavra de Deus. Mas no ajuntamento as pessoas prestavam atenção ao que Filipe falava. Eles ouviam e via as pessoas sendo libertas. Já imaginou? Pessoas caindo possessas e sendo libertas. Pessoas paralíticas que não andavam, levantando e andando. E os aleijados sendo curados. Olha só que maravilha. E sabe o que acontecia? As pessoas davam glória a Deus, glorificavam o nome do Senhor. Aqui, ó, e havia grande alegria naquela cidade. Porque as pessoas estavam ouvindo e vendo Deus trabalhando, operando. E havia grande alegria naquela cidade. Pode haver grande alegria aí na sua igreja, no seu templo. Depende de você. Ei, pastor, você precisa orar, pastor. A letra mata. O espírito é que dá vida. Tem que buscar a Deus, falar com Deus, jejuar, se santificar. Como é que Deus vai operar se você não ora, você não busca a Deus, você não estuda a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não medita, não tem aquela vida com Deus? Tá. A mulher que andava encurvada há 18 anos, ela começou a glorificar a Deus. Porque ela passou 18 anos. Não sei se é a metade da vida dela, a Bíblia não diz a idade dela, mas já imaginou 18 anos, ser presa, curvada, andar curvada. E depois que ela recebeu a imposição de mão de Jesus, ela ficou curada, ereta. Sabe o que aconteceu? Ela começou a dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor. E que Deus te abençoe, que esta palavra seja uma palavra de vitória para a sua vida. E um lembrete, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.